Quando você pensa o contrário, você entende porque é que alguns pastores, eles tratam o Espírito Santo como se fosse uma coisa sobre a qual eles têm domínio. Eles lançam o Espírito Santo em cima do povo, sopram o Espírito Santo em cima do povo, jogam o paletó com o Espírito Santo em cima do povo, como se eles pudessem controlar o Espírito, e o Espírito fosse uma coisa que eles pudessem manipular a qualquer momento. E hoje à noite eu queria falar sobre a plenitude do Espírito Santo, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 18 em diante. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora, verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 4. E vós, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E o verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Meus irmãos, Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos crentes da igreja de Éfeso, que tinham ouvido falar da sua prisão e estavam preocupados com isso. Paulo responde, escrevendo essa carta, onde ele demonstra que a prisão dele fazia parte dos planos eternos de Deus para a edificação da sua igreja aqui nesse mundo. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo fala da igreja e dos privilégios que nós temos em participar dela. Do capítulo 4 até o 6, Paulo aplica essas verdades falando das responsabilidades que nós temos. Primeiro os privilégios e depois as responsabilidades. Contrariamente a todas as demais religiões que primeiro falam das responsabilidades, você tem que fazer alguma coisa para depois ser aceito pelos deuses. No cristianismo, o movimento é reverso. Primeiro Deus faz alguma coisa por nós e em seguida, em gratidão, nós fazemos alguma coisa para o louvor da glória de Deus. Por isso que as cartas de Paulo sempre são divididas dessa maneira. A primeira parte, a parte teórica, doutrinária, em que ele expõe determinadas verdades, e na segunda parte, a parte prática, onde ele aplica essas verdades no coração das pessoas. E nós estamos bem no meio da parte prática aqui, quando ele traz essa orientação a respeito do Espírito Santo. E eu queria então ver com vocês 3 coisas a respeito dessa orientação. Primeiro, o que é que Paulo quer dizer com ser cheio do Espírito Santo? A segunda coisa é como, de acordo com o apóstolo Paulo, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós não vamos passar nenhuma receita mágica, eu quero apenas saber como é que Paulo diz que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, porque isso basta. O que passa disso é imaginação humana. E por último, quais são os efeitos da plenitude do Espírito Santo que a gente pode perceber também da leitura desse texto. Então vamos começar com a primeira questão, questões de definição. O que é ser cheio do Espírito? O que ele diz no verso 18, que nós devemos nos deixar encher do Espírito. Creio que a primeira coisa que nós devemos lembrar aqui é que o Espírito Santo, ele é pessoal. Ele não é uma coisa, ele não é um fluido, ele não é um gás, ele não é um líquido que desce do céu para nos encher, como se nós fôssemos algum tipo de recipiente. Só que, às vezes, as pessoas inconscientemente levam essa metáfora longe demais e pensam no Espírito Santo como sendo uma força que vem de Deus, um gás que vem de Deus, uma eletricidade que vem de Deus, um líquido que vem nos encher. E aí, um ponto muito importante se perde, que é a pessoalidade do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma coisa, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Qual a diferença que isso faz? Muito. Ser cheio do Espírito Santo é você estar debaixo do domínio, do controle, da vontade e do querer da terceira pessoa da Trindade. Quando você pensa o contrário, você entende porque que alguns pastores, eles tratam o Espírito Santo como se fosse uma coisa sobre a qual eles têm domínio.
Eles lançam o Espírito Santo em cima do povo, sopram o Espírito Santo em cima do povo, jogam o paletó com o Espírito Santo em cima do povo, como se eles pudessem controlar o Espírito, e o Espírito fosse uma coisa que eles pudessem manipular a qualquer momento. Mas não é você que manda no Espírito Santo, é Ele que manda em você. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando diz enchei-vos do Espírito, ou sejam cheios do Espírito Santo, significa, basicamente, você entregar o domínio de sua vida ao Espírito Santo. Você não vai determinar Ele o que fazer, você não vai dizer a Ele absolutamente nada do que você vai fazer. É por isso que na Bíblia não tem nenhuma reunião de cura, libertação ou plenitude do Espírito Santo marcada com antecedência. Por quê? Porque os apóstolos não sabiam quando o Espírito Santo ia agir, quando Ele haveria de vir. Como o próprio Jesus diz, Ele é como o vento que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, ser cheio do Espírito Santo não é você se tornar tão poderoso que você vai dar ordem ao Espírito Santo, mas é você viver debaixo da plenitude desse Espírito, debaixo do seu querer e da sua vontade. Uma segunda coisa sobre ser cheio do Espírito Santo, Paulo faz aqui uma comparação que nos ajuda. Ele diz, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é parecido com ficar bêbado. Quando uma pessoa está embriagada, os pensamentos, ações, sentimentos, decisões, o que ela fala, o que ela diz, está influenciada pelo álcool. Ela bebeu tanto que o álcool subiu até sua mente, e a partir dali ela não faz nada que não esteja debaixo da influência do Espírito Santo, do álcool. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. É você estar tão debaixo do controle dele que as suas palavras, suas decisões, suas ações, as suas escolhas refletem a presença do Espírito Santo na sua vida. A diferença é que quando você está cheio de vinho, isso aqui Paulo diz, leva à devassidão, literalmente no grego, ao desperdício, uma vida desperdiçada. A pessoa perde completamente o controle da sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, é ao contrário. Você está debaixo do seu domínio, e um dos primeiros frutos do Espírito mencionado em Gálatas capítulo 5, é domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais domínio próprio você estará, diferente do bêbado. Quanto mais bêbado ele está, mais descontrolado ele está. Por isso que eu não entendo como as pessoas associam a plenitude do Espírito Santo a pessoas fazendo coisas ridículas, subindo em pau de sebo, dando cambalhota para trás, caindo no chão, se rastejando, gritando e fazendo coisas. Quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais gente normal você vai ser. É exatamente o contrário do que outros estão dizendo. O Espírito Santo nos torna controlados, domínio próprio, enquanto que ser cheio de vinho leva à devassidão. Outra coisa que a gente aprende aqui dessa ordem é que, muito embora Paulo não mencione aqui, mas o nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Santo para distingui-lo do espírito humano, que é o nosso espírito, manchado pelo pecado, e os espíritos imundos, que são os demônios. Tem 3 espíritos na Bíblia, a mesma palavra pneuma no grego, para se referir a todos os 3. Quando fala do Espírito de Deus, usa-se o adjetivo santo, para dizer que ele é distinto do espírito humano e distinto dos demônios. Ele é o espírito que provém de Deus, odeia o pecado, ama a santidade e promove a santidade. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, é você estar debaixo do controle daquele que é absolutamente santo. E isso vai impactar aquela pergunta que eu fiz, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? A resposta número 1 é, porque você é santo. Se você está cheio do Espírito Santo, o primeiro fruto vai ser santidade. Ah, pastor, mas eu pensei que eram determinadas manifestações. Elas podem até acontecer, mas se não tiver santidade, são manifestações efêmeras, religiosas, místicas, que não têm fundamento nenhum, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tivesse esse dom, aquele dom, tivesse fé para transportar montes, fizesse tudo isso, e não tiver amor, que é o fruto do Espírito Santo, nada disso me vale alguma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo da terceira pessoa da Trindade, controlada por ela, Espírito que é santo e que produz em mim a santidade de Deus no dia a dia. É isso que Paulo está mandando fazer aqui. Agora, a segunda questão. Como é que eu, então, obedeço essa ordem? Eu quero fazer algumas observações. A primeira e óbvia é que é uma ordem mesmo. Está aqui no verso 18. Deixem-se encher do Espírito. No grego, literalmente, é um imperativo. Os imperativos são aquele modo do verbo que exigem compliance, exigem uma resposta imediata, de submissão e obediência. Os imperativos não são sugestões, conselhos ou expressão de um desejo. Paulo não está dizendo aqui, eu gostaria que vocês fossem cheios do Espírito Santo. Ele não está dizendo, eu dou um conselho para vocês, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está dando uma opinião do tipo, olha, na minha opinião, vocês deveriam ser cheios do Espírito Santo. Ele está dando uma ordem, é um imperativo.
E isso significa que se você não estiver cheio do Espírito Santo aqui e agora, nessa noite, você está desobedecendo a Deus. Você está em pecado se você não está cheio do Espírito Santo nessa noite. Porque aqui é uma ordem. Percebam como nós somos hipócritas. O que é que esse versículo diz? Ele diz assim: não fiquem bêbados, não é verdade? Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Está no imperativo também. Quando diz assim, não se embriaguem com vinho, é um imperativo na língua grega. O que é que acontece se chegar alguém na igreja bêbado? O que é que o conselho da igreja vai fazer com ele? Ele vai ser disciplinado, ele vai ser chamado, vai ser repreendido. E se chegar alguém que não está cheio do Espírito Santo? 2 pesos e 2 medidas. São 2 imperativos. Eles estão dizendo a mesma coisa. Não está cheio do Espírito Santo é tão pecado quanto você está bêbado. E nós não devíamos fazer esse tipo de distinção. Eu estou enfatizando isso para destacar a importância desse assunto. Isso aqui não é uma questão de opção para você. Porque, infelizmente, tem uma teologia que diz que existe crente carnal. É uma teologia recente na igreja, mas se difundiu muito através, especialmente, do dispensacionalismo das obras de C. Scofield. Que ele dizia que há crente carnal. Ele fala, tem 3 tipos de gente no mundo. O homem natural, é o descrente. O homem espiritual, que é o crente. E tem o carnal, que é o crente, mas que é mundano. Ele é salvo, vai para o céu, mas ele vive uma vida mundana. Isso não tem o menor fundamento na Escritura. Quando o apóstolo Paulo chama os coríntios de carnais, no capítulo 3, e chama de criança em Cristo, é quanto ao entendimento do Evangelho, não a conduta ética e moral. Não tem crente carnal. Tem um crente no processo de santificação, lutando contra o pecado, mas um crente que deliberadamente vive no pecado, isso não existe. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ver aqui, que nós estamos diante de uma ordem. E uma ordem é para ser cumprida, e ela traz, se não for cumprida, as suas consequências. Segunda coisa é que esse imperativo na língua grega, ele está no tempo presente. E o grego tem algumas nuances muito interessantes que são usadas pelos escritores para transmitir sentido. Nós poderíamos traduzir literalmente, sejam enchidos diariamente do Espírito Santo. Ou seja, Paulo aqui não está falando de uma experiência que você tem e que vai servir para o resto da sua vida. Curiosamente, para reforçar o que eu estou dizendo, lá no livro de Atos, nós lemos quando Paulo chegou na cidade de Éfeso. Ele encontrou os discípulos de João Batista, 12. Pregou o evangelho para eles e o Espírito Santo caiu sobre os 12 discípulos de João Batista, agora cristãos. E começou um grande avivamento na cidade de Éfeso. Você pode ler lá no livro de Atos. E esse avivamento foi tão grande, multidões se converteram, a ponto de que em Éfeso havia uma escola de bruxaria. A gente sabe disso por conta de uma descoberta em Nag Hammadi, no norte do Egito, na década de 1950, uma biblioteca gnóstica foi revelada, que nos ajudou a entender o grego e também confirmou o que está dito lá no livro de Atos, que milhares de pessoas vieram à frente queimando seus livros de bruxaria, porque lá tinha uma escola de bruxas. Entre os papiros mágicos que se encontraram lá em Nag Hammadi, se encontrou receitas e poções de amor para trazer o seu marido de volta, como você botar olho gordo em cima do seu adversário. Então, toda a série de poções e encantamentos que eram praticados lá em Éfeso, nessa escola de bruxaria. Então, o apóstolo Paulo, quando ele lá esteve, a cidade de Éfeso experimentou um grande avivamento. É o único lugar no Novo Testamento que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa combinação, milagres extraordinários, só aparece uma vez no Novo Testamento e se refere lá ao tempo de Paulo em Éfeso. Diz, inclusive, que a roupa de Paulo era levada para quem estava doente e os espíritos iam embora e as pessoas eram curadas. O único lugar onde isso aconteceu no ministério de Paulo foi em Éfeso. Grande avivamento espiritual. A igreja de Éfeso tinha tido um grande batismo do Espírito Santo. Poucos anos depois, Paulo escreve para eles e diz o quê? Encham-se do Espírito. A experiência que vocês tiveram 3 anos antes não vale para hoje. Nós não vivemos de passado. Você tem que estar cheio do Espírito Santo hoje, como o maná que caía do céu. Só caiu o suficiente para cada dia. Os israelitas colhiam naquele dia o que eles iam comer. O maná de hoje não servia para amanhã. No dia seguinte você tinha que colher o seu próprio maná. A tradução é: seja constantemente cheio do Espírito Santo. Eventos são importantes, experiências são importantes, mas elas não substituem o dia a dia da plenitude do Espírito Santo. Participar de um evento de avivamento todo mundo quer. Eu quero ver a dona de casa no dia a dia. Eu quero ver você lá na obra, lá na construção, no relacionamento com as pessoas, no seu trabalho. É isso que importa. Que você seja cheio do Espírito Santo dessa maneira. É uma ordem para ser obedecida diariamente. E mais uma vez aqui, recorrendo à língua grega, tem uma ambiguidade no imperativo com relação ao modo, a voz. Tem a voz média e a voz passiva na língua grega, às vezes é muito semelhante.
Então, tanto pode ser traduzido como a Almeida antiga, enchei-vos do Espírito, ele usou a voz média, reflexiva, você faz uma ação e você sofre o resultado dessa ação. Ou a voz passiva, deixem-se encher do Espírito Santo, que é a Almeida atualizada que eu li agora, a nova Almeida. Gramaticalmente pode ser qualquer uma das duas. Eu prefiro a tradução anterior e não essa que eu li para vocês. Porque lá Paulo diz, enchei-vos do Espírito, dizendo que existe alguma coisa a ser feita. Existe alguma coisa, embora essa tradução também passe essa ideia. Quando ele diz, deixem-se encher do Espírito Santo, significa que Deus quer nos encher, mas ele está dizendo, deixem que Deus encha você do Espírito Santo. Qualquer que seja a tradução, o ponto é esse. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você não fica esperando ser cheio do Espírito Santo, que ele venha do céu absolutamente sem que nada tenha sido feito em preparação. Eu tinha dito a vocês que nós não podemos fazer com que o Espírito Santo nos obedeça, nem determinar que ele venha na hora que a gente quer. Mas aqui a experiência de Elias nos ajuda. Eu não posso determinar a descida do Espírito Santo sobre mim, mas eu posso no alto do monte construir um altar, colocar lenha e colocar o sacrifício e orar e dizer, ó Deus, ouve a minha oração, como Elias fez no alto do Monte Carmelo, e o fogo desceu. Eu posso não dizer, eu posso não comandar o Espírito Santo, mas eu posso me preparar, eu posso pedir, eu posso clamar, como está dito aqui, Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que me deixar encher do Espírito Santo, o Senhor está dizendo que eu tenho que me encher do Espírito Santo. Então, eu quero isso, eu almejo isso, eu sonho com isso, a plenitude do Teu Espírito Santo na minha vida. Não tendes porque não pedis, diz Tiago. Quantos de nós oramos diariamente, regularmente, para ser cheios do Espírito Santo, como se fosse a coisa mais importante da sua vida? Exatamente porque isso não acontece, é que nem sempre a igreja, as pessoas individualmente estão cheias do bendito Santo Espírito de Deus. Exatamente porque não entendem que isso aqui é uma ordem a ser cumprida diariamente e ser buscada de todo o coração. Continuando ainda sobre como nos encher, próxima coisa, primeiro eu refleti sobre o verbo que manda que a gente se enche. Agora, vamos falar do problema do vinho. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que primeiro resolver o problema do vinho. Olha o que ele diz, olha o que Paulo não era contra o vinho. Veja o que ele diz aqui, ó. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. A sequência é didática. Eu primeiro tenho que resolver o problema do vinho para depois ser cheio do Espírito Santo. Porque eu não posso ser cheio de vinho e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu primeiro tenho que resolver o problema do vinho. Substitua vinho por sexo, dinheiro, poder, prestígio, um carro, uma pessoa, tudo que ocupa e enche o seu coração. O Espírito Santo vai encher corações, entendo o que eu vou dizer, vazios, que foram esvaziados. Mas encham-se do Espírito Santo. Ou seja, para ser cheio do Espírito, eu primeiro tenho que resolver o problema do vinho. Ou seja, eu tenho que colocar minha vida em ordem diante de Deus. Quem tem o primeiro lugar na minha vida? É uma pessoa? É um bem? É uma propriedade? É um plano? É um desejo que eu tenho? Um sonho? É isso, aquilo, outro? O que é que tem o primeiro lugar na minha vida? Enquanto não fosse Cristo sentado no trono do meu coração, eu não serei cheio do Espírito Santo. Então, não adianta você pedir a Deus para Deus lhe encher do Espírito Santo, enquanto seu coração está cheio de ódio contra aquela pessoa. Não adianta você pedir que o Espírito Santo encha o seu coração, enquanto seu coração está cheio de impureza, de maldade, de lust e cobiça e outras coisas. Você primeiro tem que resolver o problema do pecado para poder ser cheio do Espírito Santo. Quando a Minka e eu moramos na África do Sul, estava lá para fazer um mestrado, nós soubemos de um grande avivamento espiritual que estava acontecendo na tribo dos Zulus. Esse avivamento começou na década de 60 através de um pastor alemão, através de um pastor da Alemanha chamado Erlo Stegen, homem de Deus. Durante anos ele pregou entre os Zulus, ninguém se converteu, até que eles resolveram orar, buscar, ser intencionais na plenitude do Espírito Santo. Veio um grande avivamento no Natal de 1967. Milhares de Zulus se converteram. Quando a gente esteve lá, eles estavam construindo um templo para 10 mil pessoas. E muitas histórias foram contadas, muitas coisas extraordinárias aconteceram ali. Nós passamos 2 semanas ali intercaladas, conhecendo e vivendo aquele ambiente extraordinário. E lá o Erlo Stegen tomou afeição por nós, soube que eu era um pastor do Brasil, e nós conversamos muito. E ele contou uma vez uma história de uma senhora, muitos bruxos e feiticeiros se converteram. Contou a história dessa mulher que praticava feitiçaria e que era conhecida porque nunca tinha tomado banho. Usava uns trapos há anos e nunca tinha tomado banho. Quando ela chegava num lugar, todo mundo sabia. O cheiro, né? Aquele cheiro, como diz no Nordeste, o fedor. Né? Depois que ela se converteu, ela não queria perder uma única reunião das senhoras. Então, toda reunião de mulher lá chegava. E quando ela chegava, todo mundo sabia na hora que ela tinha chegado. Ninguém aguentava mais. E ninguém sabia como fazer, até que alguém teve uma brilhante ideia. Descobriram o dia do aniversário dela.
fizeram uma festinha, trouxeram um vestido novo para ela. E disseram, nós gostaríamos muito que a irmãzinha vestisse. Ela agradeceu muito, na próxima reunião, lá vem ela com um vestido novo, mas o cheiro era o mesmo, porque ela não tirou as roupas antigas, simplesmente colocou a roupa nova por cima. Deus sente o seu cheiro de longe. Você pode querer colocar por cima a roupa da religiosidade, mas se você não tirar os trapos primeiro e renovar a sua mente, isso de nada vai adiantar para você. Nós temos que resolver primeiro a questão do vinho, antes. Para deixar claro, eu não sou contra o vinho. Eu sou contra a devassidão que ele provoca aqui, como está dito aqui, a embriaguez. Mas, às vezes, esse excesso explica muito bem por que é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em seguida, ainda dentro desse ponto de como nos encher, o apóstolo Paulo coloca 4 atitudes que vêm nos verbos a seguir. O enchei-vos, ou sede cheios, ou deixem-se encher, está no imperativo. E logo depois, nós temos 4 verbos no gerúndio em português, ou no particípio no grego. Geralmente essa combinação de imperativos com gerúndios ou particípios indicam uma ordem e em seguida como essa ordem tem que ser cumprida. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se você perguntasse a Paulo, como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Resposta de Paulo, falando, verso 19, cantando e louvando, verso 19, dando sempre graças, verso 20, sujeitando-se, verso 21. Então os 4 verbos seguintes explicam a ordem de Paulo. Enchei-vos do Espírito. Como, Paulo? Primeiro, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aqui está a primeira orientação do apóstolo Paulo. Falem entre vocês as coisas de Deus. Quando ele fala assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está dizendo que a nossa conversação, ela deveria ser uma conversação evangélica, que a gente deveria gastar tempo em comunhão uns com os outros, quando a gente se encontrar, para falar das coisas de Deus, para falar da Escritura, para falar dos salmos, para louvar o nosso Deus. A única hora que a gente se encontra durante a semana é na igreja. Durante a semana a gente não vê os irmãos. E quando se encontra com os irmãos, vai falar do problema financeiro, problema de imigração, problema de papel, problema com família, problema de trabalho, problema de dinheiro. E a gente perde esse meio de graça aqui, que é a comunhão dos santos. Quando nós estamos juntos, como hoje à noite, falando das coisas de Deus, é quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. E ele nos enche e ele nos toma. Daqui, a loucura do desigrejado. Como é que o desigrejado vai cumprir isso aqui? Falando entre vós. Ele está sozinho, está em casa. O culto dele é no Starbucks. Ele está lá tomando um café e pensando nas coisas de Deus, falando entre vós. Eu sei que tem muita gente ferida com a igreja e às vezes até com razão. Mas nada justifica você não estar em comunhão com os demais irmãos, porque a maior parte dos imperativos que nós encontramos nas cartas escritas pelos apóstolos, eles são para a coletividade, estão no plural. Você pode ser cheio do Espírito Santo sozinho, orando na sua casa sozinho, mas this is not the usual. O caminho de Deus é a coletividade, nós somos um corpo, falando entre vós, conversando sobre essas coisas, falando das coisas de Deus. Quantas vezes eu já tive essa experiência de me encontrar com os irmãos, um grupo familiar, um grupo de estudo durante a noite, a gente conversa sobre as coisas de Deus, a gente sai regozijando, cheios do Espírito. Não se prive disso. Quer ser cheio do Espírito? Começa com isso aqui. Segunda coisa, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Antes ele tinha falado de cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Louvar a Deus com os irmãos. Isso é outra maneira pela qual o Espírito Santo nos enche. Quando nós entoamos de coração, sinceramente, não é da boca para fora, pensando em outra, cantando, mas a cabeça está no negócio que eu tenho que fechar segunda-feira. Quando eu estou cantando de coração ao Senhor, cânticos espirituais, eles são espirituais, não é que foram dados pelo Espírito Santo. De vez em quando aparece alguém dizendo, olha, esse cântico aqui foi o Espírito Santo que me deu. E a gramática está horrível. O Espírito Santo sabe gramática, né? Então, quando fala cântico espiritual, não é que foi dado numa revelação pelo Espírito Santo, mas que trata de assuntos espirituais, que fala da glória de Deus, da glória de Cristo, a palavra. Isso aqui é um assunto tão importante que na Reforma Protestante, um ramo da Reforma, para não arriscar cantar coisa humana, preferiu cantar só os salmos. Calvino, por exemplo, metrificou os 150 salmos do Saltério Genebrino, porque eles tinham receio de compor música que a letra fosse errada e que não tratasse das coisas de Deus. Eu não chegaria aí até esse ponto, porque nós acabamos de ver, tem músicas contemporâneas extraordinárias, maravilhosas, bíblicas, verdadeiramente espirituais. Mas o que faz um cântico ser usado pelo Espírito Santo não é a melodia belíssima, a qualidade de quem canta, mas a letra, porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra, disse Jesus. É isso que a gente tem que ver, a letra.
quando a gente está cantando cânticos espirituais desse tipo, junto com os irmãos de todo o coração, o Espírito Santo nos enche. Mais uma vez, note, isso aqui é uma coisa que a gente faz juntos, não é? O desigrejado, vai ser bem complicado ele fazer isso. Estou batendo nos desigrejados, peço perdão, mas eu bato mesmo, está errado. Tem que igrejar, né? Tem que igrejar. Bom, terceira coisa, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. É o terceiro verbo no gerúndio ou particípio. Dando graças por tudo sempre. Sabia que essa é uma das maneiras pelas quais você é cheio do Espírito Santo? Quando você agradece a Deus tudo o que acontece. E você só pode fazer isso quando você crê no que está escrito em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você crê nisso, você sempre dá graças a Deus em todo o tempo em Cristo Jesus. Corações cheios de mágoa, de frustração, de irritação, eles não podem ser cheios do Espírito Santo. Por isso que essa atitude de ação de graças, ela prepara o seu coração para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que reclamam da vida, são resmungonas, para quem tudo está errado, nada presta, tem defeito em tudo, nunca vão ser cheios do Espírito Santo. Quarto verbo aqui, está no verso 21, quando Paulo diz, traduziram como sujeitem-se, como se fosse um imperativo, mas na verdade é um particípio ainda, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A última nem por isso é a menos importante, e eu considero talvez a mais difícil. Para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me sujeitar aos meus irmãos. No temor de Cristo, naquilo que é correto. Eu tenho que respeitar a autoridade do meu irmão. Eu tenho que reconhecer o lugar, a vocação dele na igreja. Saber que eu posso ser abençoado através dele. Que Deus pode falar ao meu coração através dele. Que Deus pode me ajudar através de outras pessoas. Isso exige um espírito de humildade, de quebrantamento, sujeição mútua uns aos outros. Uma igreja onde as pessoas pensam só em si próprias, que se degladiam. Uma igreja onde há espírito de discórdia e de divisão, onde não há sujeição, respeito dos membros uns pelos outros, nunca vai ser cheio do Espírito Santo. É quando a gente se sujeita uns aos outros que o Espírito Santo vem até nós. E aí a gente pergunta, Paulo, explica, elabora mais, give me more. O que é que você quer dizer com isso? E aí a partir do verso 22 ele começa a explicar. Infelizmente as nossas traduções meteram um negrito aí, separando o verso 20 do verso 21, como se Paulo tivesse agora mudado de assunto. A maioria das Bíblias vai ter aí um negrito dizendo que Paulo está falando agora da família cristã, ou do lar cristão, marido e mulher e tudo mais. Ele não mudou de assunto, ele está expondo, ele está expandindo o que ele começou a dizer. Ele disse no verso 20, no verso 21, que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. E a partir do verso 22, ele explica como é que isso acontece. Esposas, ao seu próprio marido. Eu tenho até uma boa notícia para as mulheres casadas aqui. Você sabia que no grego, no verso 22, não tem a expressão se sujeita a seu próprio marido? Não viu um aleluia, não? Não tem no grego, não tem. Mas ficou pior. Sabe por quê? Porque, na verdade, o verso 22, ele é a explicação do verso 21. 21, sujeitem-se uns aos outros. 22, mulheres, vírgula, ao seu próprio marido. Então está implícito, a ordem não aparece no texto grego, mas está implícito. E puxa a questão da submissão da mulher para a questão da submissão uns aos outros e para a questão da plenitude do Espírito. Olha a sequência lógica de Paulo. Encham-se do Espírito. Como Paulo? Sujeitando-se um ao outro. Paulo, eu sou casada, como é que eu faço isso? Comece em casa, se sujeitando ao seu marido. Então começa na cozinha. Começa lá em casa. Começa na minha sala. Quero ser cheio do Espírito Santo? Comece no seu casamento. Esposa, seja submissa ao seu marido. É claro que, ao dizer isso, eu levantei uma série de bandeiras vermelhas. A submissão bíblica, ela não é imposição, ela não é humilhação, mas ela é uma disposição consciente e voluntária de servir, de abençoar e de ajudar aquele que Deus colocou na sua vida como sendo o seu cabeça, como está escrito aqui. E é voluntário, tanto é que a comparação é como você é submissa a Cristo. Então, querida, eu não quero saber em que línguas você fala, quantos demônios você já expulsou e que visões celestiais você teve. Eu quero saber como é que você trata seu marido. E é isso que vai dizer se você está cheio do Espírito Santo ou não. Se você respeita o seu marido, se você abençoa seu marido, é assim que nós vamos saber. Mas não terminou não. Verso 25, pergunta. Paulo, eu sou casado, e como é que eu obedeço então essa ordem da submissão mútua? Verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que os maridos cumprem essa ordem de submissão? Amando a esposa e dando a vida por ela. Quando a gente ama a esposa, fica fácil para ela se submeter a nós. E é claro, quando ela se submete, fica mais fácil amá-la. Complementa-se.
Tudo ligado à ordem, sujeitai-vos uns aos outros, que está ligado à ordem, enchei-vos do Espírito. Marido, eu não quero saber quantas pessoas você levou para Cristo, eu não quero saber quantos demônios você expulsou, eu quero saber como é que você trata a sua esposa. Se você a ama, se você a respeita, se você dá a sua vida por ela, se você cuida dela como Cristo cuida da igreja. Estão entendendo porque é que eu pulei aqueles versículos? Porque todos esses versículos, eles todos são gerúndios, explicando o verso, a ordem dos sujeitai-vos. E chega nos filhos, né? Jovens, sobrou para vocês também. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Está na mesma linha de raciocínio, na análise do texto, na análise do discurso de Paulo, enchei-vos do Espírito, cantando, falando, dando graça, se sujeitando, esposa ao seu marido, marido amando a esposa, filhos obedecendo aos pais. Jovem, eu não quero saber se você toca na banda, eu não quero saber se você participa do grupo de louvor, eu não quero nada, eu quero saber como é que você trata seus pais. Eu quero saber como é que você lida com seus pais, se há respeito, se há honra. É isso que vai demonstrar se você é cheio do Espírito Santo ou não. Enchei-vos do Espírito, como Paulo, sujeitando-vos uns aos outros, os filhos aos seus pais, e os pais, homens, criando os seus filhos no caminho do Senhor. Meu irmão, eu não quero saber o quanto você tem generosamente contribuído para a causa de Deus, em que línguas celestiais você fala. Eu quero saber se você cuida dos seus filhos, se você estuda a Bíblia com eles, se você lê a Bíblia com eles, se você é exemplo para eles, se você dedica a cuidar dos seus filhos. É isso que eu quero saber. Por último, verso 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra. É claro, Paulo está refletindo o modelo da sociedade da época em que a escravidão era vista como normal e muitos cristãos eram escravos. Muitos escravos se tornaram cristãos. O apóstolo Paulo diz, sirva a seu patrão como se você estivesse servindo a Cristo. Se sujeite ao seu patrão, não seja respondão, não roube seu patrão, não fale mal dele pelas costas, seja o melhor funcionário dessa empresa. Uma vez chegou para mim um crente lá da igreja onde eu estava pastoreando no Brasil, ele disse, pastor, eu queria que você orasse por mim porque eu fui demitido essa semana. Você foi demitido, mas você não trabalhava na empresa de fulano de tal, que é nosso irmão, membro aqui da igreja? Sim, pastor, ele não gosta de crente não. Ele me demitiu, porque eu sou crente. Liguei para o cidadão. Meu irmão, você demitiu o fulano de tal, nosso irmão em Cristo, membro da igreja? Pastor, é o pior funcionário que eu tinha. Chegava atrasado, não entregava as tarefas que tinha para fazer. O tempo que era para estar trabalhando e tudo, ele estava lá assistindo o podcast de Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Esse tipo de coisa, quando ele devia estar trabalhando, era o pior que tinha. Ele foi demitido não era porque era crente, mas porque era um funcionário ruim. Se os crentes, nos seus empregos, particularmente nós, imigrantes, que somos uma força muito grande nesse país, para manter esse país para frente, se a gente fosse cheio do Espírito Santo e a gente fosse o melhor de todos os funcionários das empresas onde nós trabalhamos, haveria uma diferença. Faria uma diferença. Mas também os patrões. Muitos de vocês têm suas empresas e têm empregados também. Vocês, senhores, verso 9, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Enchei-vos do Espírito. Como? Sujeitando-vos uns aos outros. Os empregados aos seus patrões, sendo o melhor empregado do mundo. E os patrões tratando os seus empregados com justiça, com verdade, com caridade, com urbanidade e com aquilo que é reto. Então, empresário querido, eu não quero saber essas outras coisas que eu tenho perguntado. Eu quero saber, segunda-feira, lá no chão da sua loja, da sua fábrica, como é que você trata aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Vocês percebem como ser cheio do Espírito Santo acaba se tornando uma das coisas mais importantes e necessárias para a igreja hoje. Primeira coisa, o que é ser cheio do Espírito? Segundo, como nos encher. E terceiro, os resultados. Se a igreja fosse realmente cheia do Espírito Santo, nós viríamos uma revolução, não era na igreja, uma revolução no mundo, na sociedade. Às vezes eu não sei explicar como lá no país, no Brasil, nós temos quase 50% da população se dizendo evangélica e não parece fazer a menor diferença. E todo mundo fala em avivamento, todo mundo fala do derramar do Espírito Santo, mas onde estão os frutos disso? Onde é que está a mudança que isso deveria fazer? É só você seguir a sequência lógica do que Paulo está dizendo aqui. Encham-se do Espírito, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. E ele começa lá em cima e vai descendo, descendo até no ganha-pão do dia a dia. Ser cheio do Espírito vai fazer uma mudança na sua vida, completamente, e na vida das pessoas ao seu redor. O primeiro efeito da plenitude do Espírito é exatamente santidade de vida. Alcança toda a sociedade e muda a igreja. Eu não estou dizendo que a plenitude do Espírito exclui
determinadas manifestações. Deus pode dar, mas o problema é quando a gente olha para essas manifestações como se elas fossem prova, evidência, e o que é mais importante no avivamento espiritual, quando não é. Avivamentos espirituais aconteceram durante 2000 anos da história da igreja sem algumas dessas manifestações, e aqueles que experimentaram mudar o continente fundaram essa nação, sem nunca ter tido uma visão de anjos, mas simplesmente obedecendo a palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito. Eu vou terminar como eu comecei. Se isso aqui é uma ordem, e tem essa importância e esse alcance todo, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, hoje à noite, aqui e agora, nós estamos pecando diante de Deus. E nos resta nos humilharmos no pó e na cinza, pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos enche. Vou terminar com uma história que me aconteceu. Eu fui chamado, quando estava em Recife ministrando, eu fui chamado para pregar no aniversário de uma grande igreja lá. E eu tinha que pregar no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E preguei no sábado à noite, preguei no domingo de manhã, domingo à tarde, logo depois do almoço, fiquei doente. Uma gripe me pegou, daquelas violentas mesmo. E eu fiquei completamente confuso, cansado, distraído, sem condição, me sentindo mal, enjoado. Pensei em ligar para o pastor e dizer: pastor, eu não vou hoje à noite, porque eu não estou em condições. Mas eu disse: não, eu vou, falta só isso para terminar meu compromisso, eu vou. Não deu tempo de preparar nada, de pensar em nada. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí me lembrei da minha devocional, onde eu tinha lido de manhã, aquela passagem que Jesus disse: se você trouxer a sua oferta ao altar, e ali lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar e vá se reconciliar com seu irmão, então faça a sua oferta. O culto começou, igreja lotada, foi tudo muito bem, o pastor me passou a palavra, eu expliquei que eu não estava sentindo muito bem, eu ia compartilhar, não ia nem pregar, ia compartilhar o que eu tinha lido hoje de manhã. E aí eu falei da necessidade da reconciliação, de buscar o perdão de Deus e tudo mais. Parei e me sentei procurando um buraco para me esconder, foi o pior sermão da minha vida. O pastor olhou para mim assim, né? Não deu 15 minutos. E vocês viram que eu não prego essa quantidade de tempo, geralmente é muito mais do que isso. Aí o pastor, tá bom, se levantou para encerrar, disse: meu irmão, vamos ficar em pé. Quando ele ia dar a bênção apostólica, levantou uma mão lá no meio. E, gente, isso num ambiente presbiteriano é inusitado. Alguém levantou a mão lá no meio, era um diácono. Um diácono, já faleceu. Disse: eu quero falar. O pastor foi apanhado de surpresa e disse: pode vir. Aí lá vem ele andando, subiu no púlpito, pegou o microfone e disse: pastor, eu queria pedir perdão ao senhor, diante da igreja, porque eu tenho falado mal do senhor. Eu tenho criticado o Senhor pelas costas, nunca falei nada disso ao Senhor, mas tenho difamado o Senhor. Queria que o Senhor me perdoasse. Esse pastor começou a chorar, abraçou o irmão e disse: eu quero que você me perdoe também, porque eu tenho feito isso, eu tenho também falado mal de você e tudo mais. Aí quando ele desceu, pediram perdão. Quando ele desceu, uma mão levantou, outra mão. E essa não veio nem à frente, era uma moça. Ela disse: pastor, eu queria pedir perdão a fulana, que estava do lado de cá. Porque aí não me lembro o caso, mas tinham brigado, não sei o quê, fulano se levantou, começou a chorar, fez fila. O culto acabou mais de meia-noite. Eu ouvi as confissões mais terríveis que você pode imaginar, as pessoas abrindo o coração, confessando os seus pecados. Essa igreja começou uma reunião de oração, todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, que durou um ano inteiro, dobrou de número durante esse ano. A vida das pessoas foi transformada. Hoje é uma das maiores igrejas lá da cidade do Recife. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que vocês imaginam que no próximo domingo, quando eu fui pregar, qual foi o sermão que eu preguei? E sabe o que aconteceu? Nada. Oh, glória, o Espírito é soberano, Ele age como quer, mas o meu ponto tem que começar com arrependimento, confissão de pecados, busca intencional, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos encha, que Ele encha a comunidade de Deus brasileira aqui nessa cidade que nos recebe, nesse país que nos recebe, para que nós possamos fazer a diferença. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado pela sua paciência, irmãos.